Bom, qual é o assunto que nós estamos estudando? Calorimetria, tá? Estuda o calor e as suas aplicações, tá? O que é calor primeiro? Primeira definição. O que é calor? É uma forma de energia. É energia em trânsito entre dois corpos ou dois sistemas de corpos, devido a uma diferença de temperatura. Então, calor é energia em trânsito entre dois corpos ou dois sistemas, devido a uma diferença de temperatura. Isso já está escrito no caderno de vocês, tá? E o que é a temperatura? São dois conceitos que vocês têm que saber. A temperatura é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas que compõem um corpo, né? Temperatura mais baixa, agitação menor. Temperatura mais alta, agitação maior, tá? Então são os dois conceitos básicos que vocês têm que saber, o conceito de calor e o conceito de temperatura. Aí entra um outro conceito aqui, que é o conceito de capacidade térmica. A capacidade térmica, simbolizada por esse C aqui com um traço, para diferenciar desse outro C aqui, esse é um C minúsculo, esse é um C maiúsculo, né? Capacidade térmica é a razão, isto é, a operação de divisão entre a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo e a respectiva variação da temperatura. Delta T é variação da temperatura. Tudo isso está escrito no caderno de vocês, tá? Tem uma outra maneira de se calcular a capacidade térmica. Basta multiplicar a massa pelo calor específico, tá? Esse calor específico depende de cada material. A água tem o seu calor específico, o alumínio tem o seu calor específico, a madeira tem o seu calor específico, né? Cada material são valores tabelados, que depende do tipo de material que você está estudando. Unidade de medida: caloria por grau Celsius, ó, caloria, calor, grau Celsius, temperatura, ou joule por Kelvin. Kelvin é uma unidade de medida de temperatura também. No SI seria joule por Kelvin, já que joule é uma unidade de medida de energia. E calor, como nós vimos, é energia em trânsito. Calor sensível. O calor sensível está ligado ao quê? Ó, a isso aqui no finalzinho, ó, a uma variação de temperatura. Então, o que é calor sensível? É a quantidade de calor que vai fazer com que um determinado corpo aumente ou diminua a sua temperatura. Então, que ocorra uma variação de temperatura. Tá, aumente ou diminua? Sim, quando perder calor, vai diminuir a temperatura. Quando ganhar calor, vai aumentar a temperatura, né? Certo? Então, se eu tenho uma variação de temperatura aqui, né, ela pode ser positiva ou negativa. Eu posso estar ganhando calor ou perdendo calor, né, uma determinada quantidade de calor. E o que é calor latente? Bom, calor sensível está associado ao quê? A uma variação de temperatura. E calor latente é a quantidade de calor para que ocorra uma mudança de estado físico. Que mudança? Ah, pode ser de sólido para líquido, que denomina-se fusão, ou de líquido para gasoso, que denomina-se vaporização, ou diretamente de sólido para gasoso, denomina-se sublimação. Pode ser de gasoso para líquido, pode ser condensação, se for vapor, e se for um gás, seria liquefação, tá? Eu não botei aqui, mas quando eu desenhei, no caderno de vocês deve estar escrito aqui em cima, liquefação e embaixo condensação, tá? Do líquido para sólido, solidificação. E do gasoso para o sólido, seria parecido com isso aqui, só com um re na frente, ressublimação. Daqui para lá, tá?
Princípio das trocas de calor. Tá? O somatório das quantidades de calor trocados por corpos que estão isolados termicamente. Até vocês desenharam aí um calorímetro, lembra? Deve ter um caderno aí, um calorímetro. Aí eu coloco 2 corpos ali dentro do calorímetro, eles só conseguem trocar calor entre si. Eu botei água e uma esfera de aço, né, dentro do calorímetro, né? Então eles têm calor específico diferente, eles estavam a temperaturas diferentes, né? A esfera de aço, se eu não me engano, estava a uma temperatura maior, perde calor para a água, a temperatura da água sobe, a temperatura do aço desce até que eles se encontrem na mesma temperatura. Aí eu chamo essa temperatura de temperatura de equilíbrio térmico, tá? Então, somatório do calor, qual calor? O calor cedido por um corpo. Quem é que cedeu o calor lá no exemplo? O aço, né? A esfera de aço estava numa temperatura maior, mais a quantidade de calor recebido. Então, um vai perder e o outro vai receber. No caso do nosso exemplo, a esfera de aço, que estava numa temperatura mais alta, perdia calor e a água recebia calor. E a temperatura da água aumentava, a temperatura da esfera descia. E aí eu pedia para vocês calcularem a temperatura de equilíbrio térmico. Deu 21,5, se não me engano. Sim. Certo? Esse é o princípio das trocas de calor. 2 corpos isolados termicamente trocam calor exclusivamente entre si. Tá? Curvas de aquecimento e resfriamento. Eu tenho que olhar para uma curva. Isso aqui é uma curva de aquecimento. Como é que tu sabe, professor? Porque a temperatura está aumentando. Se a temperatura estivesse baixando, eu estou indo daqui para lá, né? Se a temperatura estivesse baixando, essa ponta estaria encostada lá e ia descendo, né? Tá? Seria o contrário a curva aqui. Que estado está aqui? Digamos que isso aqui é água. Tá? Estava numa temperatura negativa, foi até 0. Ganhou calor, Q1, e a temperatura aumentou até 0. Estado sólido. S de sólido. Aqui ocorre o F. O que é o F? A fusão. Também está escrito no caderno de vocês, né? Na mesma temperatura. Eu dou calor aqui, ó, tá? E a temperatura não varia. Então há uma mudança de estado, que é o gelo. Aqui eu tenho gelo e água. Aí todo o gelo derreteu. Aí a temperatura da água começou a subir. Que estado é esse aqui? Líquido. Aí chegou lá em cima. Aqui T2 provavelmente é 100 graus, se for a água, né? Nem sempre é 100 graus, vai depender da substância que está aqui, né? Aí ocorre, qual é a mudança de estado? Vaporização. Aqui eu tenho vapor e água ao mesmo tempo, tá? Na mesma temperatura, tá? Que seria 100 graus aqui o T2. E aí depois que tudo vaporizou, eu continuo dando calor e a temperatura do vapor vai aumentando, tá? Então aqui eu tenho vapor, tá? Diagramas de fase, foi outro gráfico que eu dei para vocês, né? Eu acho que a professora de Química também trabalhou isso aqui com vocês, correto? Uhum. Tá. O que é o P aqui nesse eixo? Pressão. O que é o T aqui? Temperatura. Então tem que reconhecer os eixos. A primeira coisa é saber o que cada eixo significa. Que é pressão, aqui é temperatura. E aqui, ó, sólido, líquido, vapor e gás. Sólido, se eu tiver um ponto aqui, eu tenho um valor de pressão e um valor de temperatura, que a substância está no estado sólido. Se eu tiver um ponto aqui, eu tenho um valor de pressão e um valor de temperatura e que a substância está no estado líquido. Se eu tiver um ponto aqui, eu tenho um valor de pressão, um valor de temperatura e a substância está no estado de vapor. Se eu tiver um ponto aqui, a substância está no estado de gás. Aqui é estado gasoso, os dois. Só que gás é diferente de vapor. Acima de uma determinada temperatura, que é chamada temperatura crítica,
tá? Isso também está escrito, né? Temperatura crítica, e aqui é o ponto crítico. Acima dessa temperatura, a substância está na forma de gás. E abaixo da temperatura crítica, está sob a forma de vapor. Então, o que delimita o que é vapor e o que é gás é a temperatura crítica, tá? Cada substância tem um valor para essa temperatura. Aqui eu tenho a curva de fusão ou solidificação. Essa curva amarela aqui é a curva de vaporização ou condensação. E essa curva aqui é azul, verde, amarelo, azul, né? Aqui essa curva azul é a curva de sublimação ou ressublimação, tá? Se eu atravesso essa curva para cá, é sólido para vapor. Se eu atravesso essa curva para cá, atravesso essa curva de cima, é sólido para líquido. Se eu atravesso daqui para cá, é líquido para vapor. Entendido? Bom, outra coisa que nós estudamos está aqui. Transmissão, processos de transmissão de calor. Estudamos 3. Condução térmica, convecção e radiação. Tá? O que é a condução? A condução térmica ocorre principalmente em materiais sólidos. Tá? Ocorre principalmente em materiais sólidos. Por exemplo, os metais são bons condutores térmicos, né? A madeira é um bom isolante térmico, tá? Aqui também funciona como um isolante térmico, né? Então, em geral, os metais, né? Essa janela de vidro, o vidro aqui, eu dei uma tabelinha para vocês, né? Ou não? E tem no livro ali também a tabelinha. O vidro não é um bom condutor térmico, então ele funciona como um isolante térmico. Já o metal que tem aqui é um bom condutor. Tá? Então eu tenho uma perda de calor do meio interno para o meio externo, porque aqui está mais quente, né? Lá fora está mais frio. Então o fluxo de calor é de dentro para fora. Então, isso aqui, ó, facilita a saída do calor. Isso aqui dificulta a saída do calor, tá? Da sala. Isso é muito utilizado, né, para fazer isolamento térmico em residências. Depende de como você constrói a residência, né, você pode colocar materiais para dificultar a troca de calor do meio interno para o meio externo. Isso em países de clima frio, mais para o norte, muito mais para o sul aqui, né? Essa parte tem que ser estudada e aplicada. Tá? Condutores térmicos e isolantes térmicos. Tá? Na condução, o calor passa de partícula para partícula. Né? Lembra do desenho? Eu desenhei um metal, uma barra metálica com uma vela embaixo, aquecendo, os átomos passam a vibrar mais, a eletrosfera desse átomo aqui chega próximo daquele lá, aquele lá começa a vibrar mais, né? É como se fosse assim, levanta aí. Vem cá, Heron. Não vai derrubar a minha câmera aí. Vem cá. Eu e o Heron estamos aqui, ó. Tá? Ele é um átomo, tá? Põe a mão no meu ombro aqui, ó. Ele é um átomo, eu sou um átomo, tá? Opa, não precisa botar. Tá, eu tô aqui. Fica aí, fica aí. Fica assim, ó, Heron. Assim. Isso. E eu tô aqui. Aí, põe a vela aqui embaixo de mim. Aí eu, ó, né, aqui é o meu elétron aqui, né? Eu sou o núcleo, né? Ó. Aí eu começo a empurrar lá o Heron, né? Aí ele começa a vibrar, né, Heron? Senta, Heron. Professor, a gente precisa saber quem é que vai vir trabalhar com o dia da festa junina. É só que agora vocês vão ter que esperar uns minutinhos, depois alguém desce e conversa com vocês, tá? Tranquilo. Bom, então, ó, eu estou vibrando aqui, aí começa a aquecer, eu vibro mais, né? Aí minha eletrosfera chega perto do outro átomo, o outro átomo começa a vibrar e assim vai se propagando o calor, certo? Isso é condução térmica. Já nos fluidos, o que é um fluido? Pode ser um gás ou um líquido. Nos fluidos predomina o quê? A convecção térmica.
Porque se eu aquecer o ar aqui embaixo, o que o ar vai fazer? Vai subir, porque ele vai ficar menos denso e o ar frio é mais denso, desce. Né? Então tu tem um movimento de massas de fluidos de diferentes densidades. O fluido com menor densidade tende a subir e o fluido de maior densidade tende a descer. Isso serve para a instalação de ar-condicionado. Aquele ar ali no verão é uma beleza, porque joga ar frio e o ar frio é mais denso que o ar quente, ele desce, né? E o ar quente sobe, e aí ele joga mais ar frio, desce, o ar quente sobe. Então, tu tem correntes de convecção dentro da sala, tá? Essa mudança de posição do ar quente com ar frio, certo? Na piscina a mesma coisa, né? Eu falei sobre a piscina aqui, né? Sim. O ideal seria que a água quente entrasse por baixo, mas a maioria das piscinas, se vocês olharem, os caras colocam por cima, porque eles têm medo, de que ocorra o quê? Vazamento na piscina, né? Então, aí fica aquela sensação horrível. É a mesma coisa, por exemplo, ó, começa a entrar água quente por cima, vai aquecendo em lâminas, metade para baixo fica frio, metade para cima fica quente, tá? Então, uma sensação desagradável. É a mesma coisa se eu colocasse aquele ar-condicionado embaixo, jogando ar frio embaixo, né? Ia começar a resfriar de baixo para cima, em lâminas, que iam se acumulando. E tu não iria aproveitar esse fenômeno natural chamado convecção, né? Ia custar muito, ia gastar muita energia, porque estaria instalado no local errado, né? No meu apartamento ali está instalado embaixo o ar-condicionado. No inverno é uma beleza, porque ele joga o arzinho quente, né? E o ar quente sobe. Agora no verão é aquele negócio, joga o ar frio aqui, vai resfriando aqui embaixo, né? E lentamente vai subindo, eu gasto mais energia para resfriar o ambiente, né? Então eu economizo energia no inverno e gasto energia no verão, mais energia no verão. Isso dá para ver na conta de luz, né? Irradiação é a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas se propagam através do vácuo. Então o Sol aquece a atmosfera terrestre e a superfície da Terra através desse processo. Hoje é dia de São João. Quando eu era criança, nós construímos fogueiras. Hoje está meio que proibido fazer fogueiras, né? Mas nós fazíamos e reuníamos a comunidade em torno da fogueira. Por quê? Porque estava quentinho. A gente comia uma pipoquinha, uma batata doce, né? Tomava um quentão. Né? Tu é do Ficava... interior? Tu é do interior? Não, eu sou de Porto Alegre, mas em Porto Alegre se fazia isso também. A gente fazia fogueiras enormes. E qual é o aquecimento que eu tenho ali se eu ficar próximo da fogueira? Irradiação. Porque se eu ficar ali, a fogueira está na porta, e eu chegar aqui, eu vou sentir aquela radiação vindo em minha direção. É a irradiação, né? O fenômeno da irradiação. Agora, se eu conseguisse ficar em cima da fogueira, teria dois processos. Teria a irradiação e teria a convecção também, né? Porque ia aquecer o ar aqui em cima e o ar iria subir. Tá? Então, tu teria esse processo. Do lado também tem, né? Porque aquece o ar aqui, a convecção, o ar quente sobe, né? O ar frio desce, o ar quente sobe. Tá? Tem muitas coisas aqui que eu aprendi na prática, né? A minha infância é um pouco diferente da infância de vocês, né? Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Isso aqui é o que eu vou cobrar na avaliação de vocês. Certo? Então a teoria